Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula. Então, pegue o livro de português, certo? Unidade 7, na página 188. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera rapidinho, ok? Só ajeitar. Então, vamos iniciar. Então, na nossa aula de português aqui, ó, o que nós estamos vendo? Convivendo com as diferenças. Olha só aqui, duas crianças, vocês estão vendo? Uma está na cadeira de roda, a outra está empurrando. Então, olha ao seu redor. Todos somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa é única e especial. A sua maneira, compreender e respeitar a diferença são atitudes que tornam o mundo um lugar mais interessante e agradável para todos. Então, ao compararmos e perceber que existe o que? Diferenças físicas, culturais entre as pessoas, mas que elas devem ser vistas com naturalidade. Quando isso ocorre, surge o que? Conflitos, atos de discriminação entre as pessoas. Então, nós devemos aceitar a diferença, tá? Para que as atitudes sejam que conscientes, sejam harmoniosas. Dessa forma, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo que seja mais positivo em relação às diferenças das pessoas. Aí tem duas perguntinhas. Cite algumas diferenças e algumas semelhanças e alguma diferença que existe entre as pessoas. Tá? Lembro que as diferenças e as semelhanças também têm relação com a idade, as características físicas, certo? A nacionalidade, as condições financeiras e etc, tá bom? De maneira geral, você acha que há respeito entre as pessoas? Então, conversa aí com o papai e com a mamãe, ok? Citar diferenças físicas, culturais, econômicas, sociais, religiosas, quanto às semelhanças que todas as pessoas sentem, alegria, né? Tristeza, dor, sono, fome, medo, tem sonhos, tem esperança, todos nascem de um dia, morrem também em um dia. A compreender que todos esses campos que envolvem o quê? Diferente e semelhante, eles apontam para a construção da nossa identidade individual ou coletiva, e que a aceitação e o respeito a esses elementos são o que? Indispensável no combate ao preconceito e à discriminação e a favor de uma vida harmônica, perfeito? Então, é necessário que nós tenhamos respeito, nós precisamos respeitar as pessoas e as ideias de cada pessoa, certo? Podemos pensar diferente, podemos ver pessoas diferentes, e isso não deve ser um motivo de uma convivência cheia de conflitos, de brigas, de guerras. Então, nós temos que ver a diferença, não motivo de inimizade, nem segregação. Nós temos que ver essa diferença na sociedade, que nós possamos nos tornar mais cheios de amor e percebemos que isso é uma riqueza e também ela é múltipla, que podemos perceber que cada um tem o seu jeito, ok? Aí você tem essa leitura, ó, antes da leitura. Então tem aqui, ó, você vai ler esse aqui, um conto escrito por Cláudio Fragata, que nasceu em 1952, na cidade de Marília,
no interior de São Paulo. Ele é escritor, jornalista, professor, editor de quadrinho. Em 2001, ele publicou seu primeiro livro, As Filhas da Gata de Alice. Tá? Moram aqui. Desde então, tem se dedicado a publicar infanto-juvenil com histórias divertidas e emocionantes. Aí você vai responder, tá? Primeiro responda e depois você lê o conto, ok? Então, primeiro responda. Vamos ler aqui e responder. Antes de ler o conto, vamos responder algumas questões. Qual o seu esporte favorito? Qual a sua cor favorita? Qual o seu prato predileto? Um alimento que você não aprecia. Qual alimento que você não gosta? Um lugar de que você não gosta. Então, você vai escrever. Agora, você vai responder aqui, ó. É preciso haver para que as diferenças entre as pessoas não sejam motivo de conflito? Então, é preciso haver que as diferenças entre as pessoas não sejam um motivo de conflito? O que você acha? Aí tem aqui, leia o título do conto. Um sapato em cada pé. A partir desse título, do que você respondeu acima sobre o que você imagina que o conto vai tratar? Então, o que você acha a respeito disso? O que vai se ter tratado a respeito deste conto? Então, você responde aí, falou? Já? Então, vamos aqui, nós vamos mudar. Essa é a leitura, aqui está o conto. Então, nós podemos perceber que o conto ele tem parágrafo, tem a fala do narrador, tem a fala das personagens, certo? Ok? Tem a fala das personagens, certo? E quando nós também podemos ver o que eles falam antes, quando o personagem vai falar, ó. Aqui, ó, responder. Olha aqui, ó. O tempo de ouvir, o pé direito responde. Então, esse verbo aqui, ele está o quê? Está demonstrando que a pessoa vai responder, certo? Então, esse verbo aqui, você consegue perceber que vai haver uma resposta, não é isso? Uma resposta da personagem. Aí você pode contar quantos parágrafos. Você sabe que um parágrafo, ele pode ser uma frase ou um conjunto de frases, tá? Um conjunto. Então, daqui até aqui é um parágrafo, desse até aqui é outro parágrafo. Então, você vai contar para ver quantos parágrafos tem este conto, ok? Você vai contar quantos parágrafos tem este conto. Você também pode pintar a fala do narrador. Você pega um lápis de cor, você vai pintar a fala do narrador, aonde o narrador está falando, você vai pintar. Você vai pintar também um discurso direto, tá? Um discurso da fala do personagem, certo? Ok? Com outra cor, tá? Para diferenciar, ok? E você vai também pintar quando tem esses verbos de locução, quando tá na fala do personagem, ó, acordos, tá? Você vai pintar esses verbos acordados, ok? Você vai pintar esses verbos que vêm antes da fala do personagem, no discurso indireto, certo? No discurso indireto, tá? Um discurso indireto. Vem a fala do personagem, vem a fala do narrador, depois a fala da pessoa, ok?
Comovida, Mariana pensou, ó. Comovida, Mariana pensou no esforço que o seu pezinho fazia, ok? Aqui, ó. Aí você vai pintar. Certo? Aí o texto já está finalizando. Finalizou aqui. Certo? Aí você vai colocar para ver quantos parágrafos tem esse texto. Leia com calma, leia com bastante atenção. Leia com bastante atenção. Aí, finalizando essa imagem. Lindo de outro jeito. O que você vai fazer? Com mais 4 colegas, então você está em casa, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar a sua voz, tá? Você vai utilizar vozes para diferenciar, tá? Diferenciar o narrador. Você vai ler a fala da Mariana, ok? Do pé esquerdo, do pé direito e Edgar. Então, você vai ler as falas com um tom de voz diferente, tá bom? Você vai fazer diferente isso aqui, essa leitura. Você vai interpretar utilizando vozes para representar, são pessoas diferentes lendo esse conto. Atividade para casa, você vai fazer a página 190, 195, 196, 197 e copiar o texto a um sapato. Rapidinho. Tá? Um sapato em cada pé. No caderno de caligrafia, ok? Ó, não deixe de fazer suas atividades, ok? Certo? Então, nós ficamos por aqui. Tchau, criança. Até a outra vídeo aula. Tchau, abraço. Faça suas tarefas.